imagem. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do Domingo é Freud. Este programa criado aqui no meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, que é um canal dedicado a discussões interdisciplinares, discussões que têm a ver com estética, história da arte, cinema, e que é conduzido por mim, anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a Abracine, a ABCA, aliás, e da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, aí sim a Abracine. Eu, Doni Correia, que sou um cinéfilo crônico e um curioso contumaz, tenho por missão neste canal trazer temas relacionados à história da arte e ao cinema, mas sempre discutindo com atualidades, sempre discutindo filosofia, psicanálise, e por isso criei este quadro que vai ao ar todos os domingos aqui no meu canal e também é retransmitido pela TV 247, que eu já agradeço aqui, e é um canal que retransmite as minhas lives e os meus vídeos para que a gente vá ampliando aí a nossa teia de ideias, fazendo desta teia de ideias algo maior, algo mais construtivo. E eu já tenho que dizer para vocês que, alinhado com o tema do que nós vamos discutir hoje, eu tenho aqui os 5 passos para a sua riqueza intelectual que você vai seguir inscrevendo-se no canal, badalando a sineta, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando muito. São os 5 passos do seu sucesso intelectual. Financeiro eu não posso garantir, mas me ajuda muito, porque para vocês é de graça e ajuda a domar os algoritmos aqui para que a gente possa expandir o nosso campo de discussão, chegar a mais pessoas, profissionalizar o canal cada vez mais. E por isso eu já conto também com o apoio de vocês. Vocês podem mandar o seu super chat, né? Aqui, se você nos acompanha ao vivo, mas também pode nos ajudar acessando a chave Pix aqui, que está logo na descrição do vídeo, no comentário, na descrição destacada, e também pode assistir aos meus vídeos, deixe os meus vídeos rolando aí no seu tablet, celular, computador, seja lá o que for, na sua TV, porque assim o algoritmo vai entendendo a relevância do nosso trabalho e, como eu disse, chega a muito mais pessoas. Estamos quase chegando a 4.000 inscritos aqui no canal. É um canal independente, por isso nós precisamos muito da sua ajuda. E por falar em grande ajuda, eu tenho aqui já minha querida mãezinha Zuleika Manprim, que é sempre a primeira a chegar e a última a ir embora, dando boa tarde a todos. Né? E vocês também, temos a Simone, que também acabou de chegar aqui. Olá, Doni, fala de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Muito obrigado, pessoal de Cabo Frio, pessoal do Rio de Janeiro. Digam de onde vocês nos assistem, né? Porque assim a gente vai tendo uma ideia melhor de onde conseguimos chegar com o nosso conteúdo. Muito bem. Nesse Domingo é Freud, e aí eu preciso contextualizar para quem não conhece, Domingo é Freud é um quadro que eu criei justamente para trazer à baila temas da atualidade que dialoguem de alguma maneira com aquilo que eu aprendi, né, que eu tomei contato e gostei muito quando eu estava fazendo meu mestrado e doutorado em Estética e História da Arte, que é a psicanálise aplicada aos estudos da sociedade e da arte, em primeiro lugar, né, no caso do meu campo de pesquisa. Isso me abriu um leque muito interessante para que eu pudesse desenvolver pesquisas transdisciplinares, né? Porque eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na USP num departamento transdisciplinar. Então, lá a gente trabalhava diversas questões da arte, né, contemporânea e moderna, né, principalmente artes contemporânea e moderna, à luz da psicanálise. E a psicanálise, ela nos ajuda a compreender diversos movimentos, de fato, que acontecem a todo momento na nossa vida e na sociedade de uma maneira mais abrangente e coletiva. Por isso eu criei esse quadro para que a gente pudesse trazer temas que estão aí candentes, temas que estão em relevância, para poder falar um pouco sobre essas questões que dizem respeito à teoria psicanalítica. Eu não sou um psicanalista ainda,
Porém, estudei bastante a psicanálise justamente por conta do meu período como mestrando e doutorando. Né? E hoje, meus caros, eu trouxe como tema aqui algo que é realmente espinhoso, né? Mas eu não venho aqui simplesmente destilar veneno ou então desdizer e deslegitimar gratuitamente a questão da autoajuda, né? Da positividade tóxica, não. Eu venho trazer aqui, essa live, ela vai ser dividida em algumas partes, né? Em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês um contexto histórico sobre o surgimento justamente dessas linhas de pensamento de leis de atração, né? Que vem lá de trás do século XVIII e do século XIX também, que tem a ver com o momento da mente humana, né? Das ciências, que por um lado a ciência se desenvolvia de uma maneira muito forte, de outro nós tínhamos as crenças e o esoterismo e a alquimia, então isso tudo vai se misturando em algum momento ali durante o século XIX. Daí nós temos um reboot, né? Nós temos uma versão 2.0 dessa lei da atração, que é o livro O Segredo, o livro e o filme, né? O Segredo, da Rhonda Byrne, né? Que, na verdade, eu acho que é um dos maiores desfavores já feitos para a sociedade, de uma forma geral, mas eu vou fundamentar isso, tá? Eu não estou dizendo isso simplesmente para, de alguma forma, desqualificar, né? Eu tenho embasamento teórico aqui para mostrar como isso, de fato, pode ser algo bastante pernicioso para as pessoas em geral, né? E depois eu quero falar um pouco sobre essa coisa imediata agora, né? Que faz muito parte da nossa vida, principalmente a partir da pandemia, que é a positividade tóxica, né? Eu me lembro que no começo da pandemia, ali no primeiro pico, a gente tinha aí algumas influenciadoras, alguns influenciadores, eu não vou citar nomes aqui, mas uma delas, inclusive, chegou a postar que agradecia ao Covid por ter aparecido para promover mudanças drásticas na vida das pessoas. E depois ela apareceu num outro vídeo dizendo dane-se a vida. Ela não disse dane-se, ela disse algo mais mal educado, né? Dane-se a vida, porque estava curtindo uma festa com aglomeração ali com os amigos dela, depois de já ter contraído o Covid, né? Aliás, é um pessoal que, inclusive, faz parte dessa primeira leva que trouxe o Covid para o Brasil naquelas festas que estavam havendo ali na época do carnaval e tal, e aquela coisa de, né, vamos curtir como se não houvesse amanhã. E ela, então, dizendo que agradecia ao Covid pelas grandes mudanças que poderiam trazer na vida, na verdade, só estava interessada nos cliques e nas publis, né? Porque, de fato, isso mostra que ela não estava nem um pouco preocupada ou completamente destacada da realidade que a gente passava aqui no Brasil, com um presidente mandando tomar cloroquina, negando a pandemia e pessoas morrendo na ordem de milhares por dia, né? Então, essa positividade tóxica é algo que se torna muito comum agora, nesse momento de redes sociais e do isolamento, né? Então, é um fenômeno que acontece de 3 anos para cá. Agora, isso tem um antecedente, né? Tem um antecedente na medida em que a gente olha para toda a cultura da positividade, do pensamento positivo, da lei de atração, da solução dos seus problemas, do enriquecimento a partir da força do pensamento. Se houvesse uma fórmula, gente, para fazer as pessoas ficarem felizes e ricas, que funcionasse de maneira científica, ou seja, se funciona para um, funciona para todos, a gente já teria erradicado a pobreza e a infelicidade do mundo. E não é isso que acontece. No mais das vezes, quem fica muito feliz é quem escreve esse tipo de livro de autoajuda, e quem fica muito triste é aquele que acha que fracassou porque não conseguiu aplicar aquilo que está escrito no livro, que na verdade é um charlatanismo. Mas vamos que vamos aqui, né? Eu tenho mais comentários chegando. Boa tarde, Doni, a Márcia de Souza Lino. Muito obrigado, Márcia, pela sua presença. Sentimos a sua falta aqui ultimamente. E eu quero começar, como eu disse, contextualizando um pouco sobre o surgimento desse tipo de filosofia, vou colocar entre 1000 aspas, né? Porque a gente vai ver aqui que de filosófico não tem absolutamente nada, mas sobre esse tipo de pensamento surgido
no século XVIII, no final do século XVIII e também ganhando força aí a partir do século XIX, que diz respeito a essa força da mente para resolver qualquer tipo de problema. E aí eu quero voltar lá para trás, né, na história de um médico alemão, tá? Que eu vou colocar o nome aqui para vocês, que é o Franz Anton Mesmer, tá? Vou colocar aqui o nome. E depois eu vou deixar todos os links aí embaixo, tá, gente? Do que eu falar aqui, porque obviamente que eu tenho artigos, aqui eu vou ler um artigo para vocês a respeito da positividade tóxica daqui a pouco. Vou deixar o link assim que a live acabar, vai estar aí embaixo. Algumas coisas eu não vou colocar, porque eu não vou ficar dando, né, palco, não vou divulgar coisas que eu acho maléficas aí, mas o Anton Mesmer, olha, eu estou colocando aqui para vocês, o Franz Anton Mesmer foi um médico alemão que, durante muito do século XVIII, que durante muito tempo pesquisou alquimia, pesquisou o hinduísmo, pesquisou as religiões de matriz asiática, né, do Zen budismo, enfim, e vocês começam a perceber aí que desde esse período, desde a sua origem, já havia então essa confusão com filosofias orientalistas e com espiritualidade e com poderes da mente, poderes ocultos e alquimia, um balaio, né? Um grande balaio onde vão sendo jogadas diversas teorias, mas o Mesmer era um médico que pesquisava a hipnose. E o Mesmer, né, o Franz Mesmer, acreditava que era possível, por meio da hipnose, você acessar a mente de um doente, fosse um doente leve ou um doente terminal, e curá-lo a partir justamente dessa hipnose. Existe um conto do Edgar Allan Poe, que eu vou deixar aqui também, que é maravilhoso, porque o Edgar Allan Poe é um daqueles que melhor soube traduzir o seu tempo por meio da sua literatura. E o Edgar Allan Poe escreveu, no século XIX, um conto chamado Caso do Senhor Valdemar. Estou colocando aqui, é domínio público, vocês podem depois jogar no Google, tem lá completo para vocês lerem. No conto, o senhor Valdemar, ele é um doente em estado terminal, né? E o narrador do conto é um médico, enfim, ele faz parte ali de um grupo de profissionais da saúde que estão tentando descobrir como é o ato de morrer, né? O que acontece quando a pessoa morre de fato, né? Existe algum resquício aí da consciência da pessoa que pode trazer isso, que pode ser trazido para o mundo dos vivos para ficar como registro, ou seja, né? Hoje a gente chamaria de pseudociência, mas naquela época tudo era visto como pesquisa científica. O positivismo, eu sempre digo, é uma tentativa de aliar religião e ciência, né? Então, o senhor Valdemar está ali quase morrendo, e por meio de hipnose, esse narrador vai nos contando que ele está conversando com o senhor Valdemar exatamente no momento em que ele está ali na linha da morte. Ele não está nem vivo nem morto. Ele conversa dando, né, relatos do mundo dos mortos, mas ainda não expirou. E esse conto, então, se vale justamente dessas ideias do mesmerismo. Mesmerismo por causa de Mesmer, né? Foi conhecido como mesmerismo. Daí que o mesmerismo ele ganhou certa relevância e ganhou certa difusão para além das fronteiras, né? E foi parar nos Estados Unidos. E é quando nós temos aí a presença de uma outra figura bastante interessante, que é o Phineas Quimby, né? Vou colocar aqui para vocês, ó, Phineas Quimby, né? O Phineas Quimby, ele era um norte-americano, né? Que teve ali, ele viveu no começo do século XIX, ele era ali um dos honoráveis cidadãos da comunidade dele, aqueles que são oradores, né? Que são pessoas de influência ali, que têm alguma relevância social ali dentro do meio onde ele vive. E o Quimby, ele teve tuberculose. E no século XIX, a gente sabe, né? A tuberculose era uma sentença de morte, né? E ele começou a se autotratar
da tuberculose, fazendo passeios ao campo, a cavalo, e galopando e gastando energia em algo, né, nesse contato com a natureza, porque ele sentia que tinha uma melhora das dores físicas, inclusive da capacidade respiratória dele. É claro, a tuberculose era tratada justamente em locais onde o ar era mais puro e tal, então isso, na verdade, acabou ajudando ele a, inclusive, se recuperar da tuberculose, né? Porque era difícil, mas era possível. A cura era muito difícil, depois, obviamente, vai ficar muito mais acessível, mas ela não era impossível. Daí que o Quimby, ele chega à conclusão, né, enfim, né, brilhante, de que ele havia se curado com a força do pensamento dele. Ele ia para o campo galopar, ele ia respirar o ar puro, fazia pensamentos positivos sobre o restabelecimento da saúde dele, e como ele se curou de fato, né, ele achou que tudo era uma questão de mente. O bem-estar do corpo estaria na mente, né? E ele começa então a difundir essas especulações e essas impressões que ele tirou a partir da pesquisa empírica em si próprio, né? Pesquisa empírica, não há ciência aí, né? Quer dizer, ele se recuperou, mas ele poderia muito bem ter morrido e toda a teoria dele teria ido por água abaixo. Mas ele começa a publicar, então, uma série de artigos dizendo que, de fato, a mente é que guarda a grande força do corpo. Se você conseguir domar a sua mente, canalizar o seu pensamento somente para coisas boas, você, então, vai se curar de todos os males físicos. Com a evolução desse tipo de pensamento, né, que vai, então, sendo difundido e ganha notoriedade, a gente chega a um cidadão chamado Wallace Wattles, né? Vou colocar também aqui o nome dele para vocês, mas o livro dele eu não vou colocar aqui, porque eu acho que aqui a coisa começa a ficar perigosa. Enquanto você está pensando positivamente em algo, né? Tentando manter a sua sanidade mental sobre algum aspecto, há um componente que pode até ser considerado saudável. Mas o William Wattles elevou essa questão do pensamento positivo a uma potência perigosa. Porque o Wattles ele começa a olhar para essa teoria, então, de que o pensamento positivo poderia lhe trazer bem-estar físico e, obviamente, emocional, e ele começa, então, a pensar que se o pensamento positivo pode curar o corpo, ele também pode servir para trazer coisas materiais para a gente. Ele pode fazer com que a gente se torne pessoas ricas. Ele pode transformar a gente em pessoas mais prósperas. Não esqueçamos que estamos falando dos Estados Unidos, que é uma nação forjada justamente nessa questão da influência interna e externa e no acúmulo de capital. Nós estamos falando de uma nação essencialmente capitalista, desde os mais remotos momentos do nascimento dessa nação, né? Aliás, O Nascimento de uma Nação, filme do David W. Griffith, que mostra a ascensão dos Estados Unidos pós-Guerra da Secessão, que é justamente orientada para esse tipo de dominação cultural e bélica e também o acúmulo de capital. Ocorre, então, que o Wallace Wattles vai escrever um livro que se chama, vejam vocês, eu vou até colocar aqui vou ler um trecho para vocês, né, desse livro, que se chama A Ciência para Ficar Rico. Olha isso, gente. A ciência para ficar rico. Ciência para ficar rico, eu repito. 3 vezes, né? Porque é por isso que eu disse que aqui a coisa começa a ficar realmente tenebrosa. E aí eu vou ler aqui, eu tenho o PDF aqui da edição em inglês, eu vou fazer uma tradução simultânea muito rápida de 2 linhas aqui do livro para vocês verem onde chega o oportunismo das pessoas, né? E isso eu estou falando de um livro escrito na virada do século XIX para o XX, tá? Ele diz o seguinte: este livro é pragmático, não filosófico. Claro, o pragmatismo dele aqui está em ganhar o seu dinheiro.
você me dá o seu dinheiro, eu fico rico e você fica pobre, e eu ainda não posso ser culpado por você fracassar na tentativa de ficar rico com as minhas palavras, porque você não teve poder mental aí para manipular o universo. Então a culpa não é minha, você joga para a galera, né? Então é pragmático, porque ele vai tomar o seu dinheiro. E não filosófico, porque se ele for para filosofia, danou-se, né? Apesar do Wallace ter lido filósofos, né? Mas entendeu tudo errado. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a vida desse homem, né? Então é um manual prático, não um tratado de teorias. Muito fácil, né? Você cria uma prática sem embasamento teórico e fala, não, isso aqui é uma coisa prática, não tem nada a ver com teórico, né? Eu vou esquecer o legado que a humanidade construiu de conhecimento e vou construir a minha própria prática, né? O meu próprio protocolo. Que, aliás, hoje está muito em voga, né? A gente tem visto no YouTube aí várias pessoas desmistificando e desmascarando pseudociência, né? Teoria das expressões, microexpressões, enfim, né? Essas coisas todas aí que é a mesma coisa. As pessoas querem o seu dinheiro e só, né? Então, ele continua dizendo, né, que esse livro, né, ele se destina a homens e mulheres cuja premência maior, cuja pressão maior é a falta de dinheiro. Pronto, matou a charada, né? A gente já sabe aqui, então, do que vai se tratar esse livro. E aí, mais um pouquinho à frente, ele diz o seguinte, ó, espera-se que o leitor vá tomar, né, essas afirmações fundamentais pela fé. Olha aí, né? Porque se você falhar é porque você não teve fé o suficiente. Não é porque o método não funciona, é porque você é uma pessoa de pouca fé. Né? Assim como deveriam tomar por verdade, né, os ditos relativos à lei da eletricidade, assim como foram ditas por Marconi, né, Guilherme Marconi e Thomas Edison. Então, olha a salada, né? Ele já traz aqui, então, aí você tem que acreditar na força do pensamento para ficar rico, assim como você acredita na eletricidade. Meu, eu não preciso acreditar na eletricidade. O fato de eu estar aqui falando com você já prova que a eletricidade existe, porque é ciência, né? Não é pseudociência, né? Então, vejam aí como que a coisa começa. Ocorre que esse livro do Wallace Wattles, aliás, deixa eu até falar um pouco mais sobre o Wallace Wattles aqui, e aí eu vou usar a página que tem na Wikipedia, porque a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Nós estamos falando de um pseudocientista, de uma pessoa que ganhou dinheiro ensinando os outros a ganhar dinheiro, e se o outro não ganhou dinheiro, o problema é do outro, não é de quem tenta ensinar, então eu vou pegar as informações dele da Wikipedia também, que hoje em dia a Wikipedia é até mais confiável do que esse tipo de autor. Né? Olha lá, diz que ele estudou os textos do Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né, e do Ralph Waldo Emerson, e recomendou o estudo de seus livros e seus leitores que desejavam entender o que ele caracterizava como a teoria monística do cosmos. Monismo, gente, é um tipo de filosofia bastante ultrapassada também, que diz que o universo todo foi gerado a partir de um único ponto. Então, tudo no universo e no mundo e nas coisas poderia ser reduzido a um ponto em comum de origem. O contrário do dualismo, né, que prevê a diferença entre corpo e espírito, entre bem e mal e assim por diante. Né? Não é dialético, o monismo ele é engessado. Né? E o Atler, ele vai ser, junto com o Quimby também, esse inaugurador daquilo que é conhecido como novo pensamento ou lei de atração. Ocorre que lá, então, no começo dos anos 2000, portanto, 23 anos atrás, 23, 24 anos atrás, nós temos aí o surgimento de uma autora australiana, né, chamada Rhonda Byrne, que publicou um livro chamado O Segredo. E o que acontece com a Rhonda? Ela conta, né, no próprio livro e também no filme,
que ela estava tendo muita dificuldade para superar a perda do pai dela, que havia morrido, né, de uma maneira bastante sofrida, e é um trauma, lógico, né? Quer dizer, você perde um ente querido de uma maneira trágica e né, tentou cuidar dessa pessoa não resistiu e morreu. Ela estava muito deprimida e ela então ganhou da filha dela esse livro, A Ciência para Ficar Rico, né? E ela leu e diz ela que aplicou os ditames ali da ciência da riqueza, e a partir disso ela passou a fazer parte dessa linha pseudocientífica do novo pensamento, da lei de atração, e escreveu o livro Segredo para Ajudar as Outras Pessoas. Agora vamos falar dos problemas com isso, né? Porque quem se lembra aí, quem estava ali já, quem já era mais adulto, ou quem se lembra, vai se recordar de que esse livro O Segredo é lançado em 2006, junto com um filme, que inclusive chegou a passar durante anos nos cinemas aqui em São Paulo. Um livro e um filme que ensinam que você precisa canalizar o seu pensamento para coisas positivas, para adquirir aquilo que você quer. Normalmente coisas materiais, né, gente? Quer dizer, é como se você estivesse tentando fazer uma espécie de bruxaria do modo pejorativo na sua mente para poder atrair coisas que você quer muito, coisas que você almeja. Leia-se dinheiro, influência, enfim, né? Ocorre que existe um componente aí nessa dinâmica de tentar dizer para os outros que eles precisam ter pensamentos positivos o tempo inteiro, senão eles não vão conquistar o que querem, que é extremamente cruel. Porque imaginem vocês, há 2 semanas eu fiz um vídeo aqui no Domingo é Freud, falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então imaginem vocês que a pessoa sofre de um transtorno como esse, né? Uma neurose obsessiva. E aí ela começa a entrar em contato com esse tipo de teoria que diz que você precisa ficar pensando positivo e fazendo alguns rituais no seu dia a dia para você obter sucesso. Ora, para uma pessoa que tem neurose obsessiva, você não precisa pedir para ela ficar mentalizando e tendo pensamentos fixos. Ela já tem. E o pior de tudo é que são pensamentos que, por mais que ela tente fazer deles positivos, eles vão se tornar em algo absurdo, negativo e destrutivo. Eu lembro muito pouco, assim, do filme, porque o livro eu não li, mas o filme eu vi algumas vezes, nessa época, 2007, 2008, inclusive era uma época que eu estava passando por problemas pessoais e profissionais importantes, né? E alguém veio para mim e falou, assiste isso daí. Tá, fui assistir. Lembro muito pouco, né, das situações, mas eu lembro que tinha lá um lema, né, que você tem que jogar para o universo, que o universo responde para você, seu desejo é uma ordem. Olha isso, né? E aí tem uma história lá de um homem, de um desses adeptos do novo pensamento, né? Que fala o seguinte, eu estava muito triste porque meu filho estava doente, minha esposa e eu estávamos desempregados, eu estava numa pior e estava caminhando na praia e comecei a fazer um pensamento positivo aqui para conseguir de volta, né, um emprego na minha área, e aí eu olhei para uma pedra no chão que estava ali e vi aquilo como um sinal. Peguei essa pedra, segurei ela forte, fiz um pensamento positivo e guardei no meu bolso. E no dia seguinte eu consegui um emprego e a minha vida mudou completamente. Eu guardei essa pedra para que toda vez que eu quisesse alguma coisa, eu a pegasse, a apertasse e pensasse que ela é um amuleto para mim. Cara, você fala isso para uma pessoa que sofre de algum tipo de depressão, que não tem esperança, que está passando fome, que tem problemas maiores e que não consegue enxergar a luz no fim do túnel, você está piorando a situação dessa pessoa. Como eu falei, quem tem transtorno obsessivo compulsivo, você não precisa ficar falando para ela ter pensamentos, porque os pensamentos são o que mais ela tem e o que mais fazem com que essa pessoa sofra. Daí você manda ela pegar uma pedra e ficar apertando toda hora que ela quiser alguma coisa, pronto, já virou o ritual. A pessoa para de viver e vai viver somente em função disso. Isso é um exemplo
desse livro O Segredo, que fez da Rhonda Byrne uma pessoa milionária, bilionária para não dizer, mas que traz um nivelamento. É como se, de novo, né? Se você não conseguiu atingir aquilo que você queria, a culpa não é minha. Você comprou meu livro porque quis. A culpa é sua que não está vibrando num padrão de atração. Olha que coisa, né? Nós temos um superchat aqui da minha querida Luciana Brito, que mandou um comentário, ó. Vergonha de ter caído nesse surto de O Segredo no início dos anos 2000. É de enlouquecer. E olha, eu não culpo ninguém, porque eu caí, tá? Como eu falei. Eu conheci essa questão aí, né, do lançamento do filme e tal, no momento de extrema crise pessoal e profissional. E aí, né, eu tenho transtorno, eu já disse no vídeo sobre toque, que eu sofro de transtorno obsessivo compulsivo, e nessa época eu não sabia que eu sofria. Hoje em dia, né, depois que eu descobri, hoje em dia eu lido com isso, né? Quem tem toque faz terapia, toma remédio e tal, faz um acompanhamento médico, sabe lidar com os seus pensamentos obsessivos, com os seus pequenos rituais, até que isso se torna algo do dia a dia, algo que está incorporado ao seu próprio cotidiano. Agora, naquela época, eu não tinha a menor ideia que eu sofria de toque. E foi um inferno na minha vida também, né? Então, não é de se culpar quem caiu nessa armadilha, porque o golpe está aí, né? Cai quem quer, como diz o ditado popular. Todo santo dia vão sair de casa um espertinho e um incauto, e eles vão se encontrar, né? E o incauto nem sempre é incauto por vontade, simplesmente ele está desavisado. Bom, o que mais a gente tem para falar sobre isso a partir, então, do segredo, né? Agora a gente vai chegar já mais próximo do nosso tempo, né? Porque, antes disso, quero ler aqui, ó, vibrando na frequência 528 Hz para conseguir dinheiro. O Alexandre Gentil está dizendo, se você conseguir, meu querido Alexandre, conta para mim, tá? Escreve um livro, mas conta para mim primeiro, porque antes de você lançar o livro, eu quero também ficar milionário. Daí a gente escreve o livro junto e ganha muito mais dinheiro. Eu também li o livro, mas nunca levei muito a sério. É porque vai perdendo, né? Vai perdendo É tudo uma questão de moda, né, Márcia? Existem momentos em que a gente toma contato com coisas que viram modinha. E isso foi a modinha naquela época. Também porque a gente estava na virada do século XX para o XXI, as pessoas ainda estavam se acostumando com os novos padrões de tecnologia, com a nova vida no novo milênio, a gente nem sabia o que vinha pela frente, né? Então, ela está dizendo, quem ganha mais dinheiro na autoajuda são os autores. Ó, eu quero aproveitar isso para dizer o seguinte, gente, autoajuda é perigosíssimo. Quando você tem algum tipo de problema, seja de ordem física ou de ordem principalmente emocional, você não pode se autoajudar porque você está fragilizado, você está doente. Você tem que procurar ajuda de profissional. Você tem que procurar o psiquiatra, procurar o psicanalista, procurar o psicólogo. Autoajuda, a Amazon, né, mesmo tem tem uma pesquisa que na virada do século 20 para o 21, 1999, 2000, a Amazon tinha 300 livros em seu catálogo com a palavra felicidade na capa. Hoje são mais de 3.500. Então veja que a autoajuda, na verdade, ela só serve para criar um sistema que gira em torno do capitalismo, que é a geração de dinheiro, né? E o Alexandre está falando, mas sério, eu era massacrado por uma galera porque criticava essa onda do segredo. Lógico, né? É a caverna de Platão. Você está vendo uma coisa, só que você fala para os outros que estão escondidos na sombra, e essas pessoas elas te ridicularizam e depois se tornam hostis, né? Mas aí a gente vai chegar, né, numa coisa que também se popularizou muito na última década, que é o tal do coach quântico, né? Outro aspecto aí, que vem justamente dessa linha da lei da atração, né? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Não há absolutamente nada de errado com a profissão coach, desde que ele seja um coach, de fato. E eu vou dar dois exemplos, um do mundo corporativo e outro do mundo artístico. Suponhamos que você trabalhe numa empresa, né? Uma empresa com ambiente corporativo e tal, e essa empresa ela vai passar por uma mudança de processos ali, né? Uma mudança de operacionalidade.
Então, os funcionários eles precisam ser introduzidos a esse novo modus operandi, treinados para isso, para poderem desempenhar o seu trabalho e continuar, né, segurando aí o funcionamento da empresa. Normalmente a empresa vai contratar um grupo de consultores, que são justamente que vão fazer esse papel de coach. Eles vão instruir, eles vão ensinar a equipe como trabalhar dentro daquele novo método que vai ser adotado pela empresa. Isso é um papel de mentoria, de coaching. Outra coisa, vamos dizer que você é um ator ou uma atriz e vai interpretar o papel de um judoca, mas você nunca pisou num tatame na vida. Mas você também não tem tempo para aprender a lutar judô desde o comecinho, aquela coisa dos movimentos básicos, depois vai subindo de faixa, porque isso são anos, é uma vida. Você precisa aprender os movimentos básicos do judô para interpretar o seu papel de acordo com o que está ali no roteiro. Então, a equipe do filme vai te arrumar, o produtor vai te arrumar um mentor, vai te arrumar uma mentoria com um judoca profissional que vai te ensinar pontualmente aquilo que você precisa saber para poder desempenhar esse papel. É um trabalho de coaching. Quando você chega e diz assim, eu sou um coach quântico que vou te dar os 10 passos para a sua felicidade, aí você pode imediatamente virar as suas costas e ir embora, correndo de preferência, sem olhar para trás. Tem um canal muito legal aqui no YouTube, que eu vou deixar o link depois, que se chama Física e Afins, que é da Gabriela Bailas, ela é física, né? E ela trabalha justamente com a física de micropartículas, a física quântica, olha aí. Ela ficou bastante conhecida no YouTube quando ela fez um react de um vídeo de um homem, de um coach quântico, conversando com uma psicóloga. E a psicóloga dizendo para ele, não, mas espera aí, quais são os processos que você usa para poder fazer a análise do seu paciente, vamos chamar assim, né, para identificar as necessidades dessa pessoa tal. Não, a gente vai trabalhando com um sistema de cebolas, né? Você vai descascando uma cebola até chegar. Cara, e é óbvio, né? Quer dizer, eu não sou físico, aliás, eu nunca fui muito bom de exatas, mas eu amo a parte filosófica da física. E a Gabriela Bailas ficou muito famosa reagindo a esse vídeo, porque ela diz, né? E isso eu aprendi com ela. Em linhas gerais, a física quântica trabalha com as menores partículas do universo. Ponto. Não tem nada a ver com manipulação das frequências que fazem com que o seu pensamento seja moldado para trazer algum tipo de melhora na sua vida. Se você tem algum tipo de problema que o deixa deprimido, estagnado, incomodado, procure ajuda profissional, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, é isso que eu sempre bato na tecla, né? Temos mais comentários aqui, porque eu ainda não terminei de falar da Gabriela, né? Olha lá, a Márcia está falando que adora o canal da Bibi. Eu também, eu gosto muito. Vou falar de um vídeo que eu vi essa semana, inclusive, né? Temos aqui Muniz dando boa tarde, muito boa tarde. E a Luciana dizendo, Márcia conhece todos os canais bons, é verdade. A Márcia, sempre que eu trago um canal aqui, ela, eu conheço esse, eu conheço aquele. Inclusive, já nos trombamos em vídeos, né, em lives de canais que seguimos os dois, né? Daí que a Gabriela Bailas trouxe um vídeo essa semana que eu gostaria até de fazer um react do react aqui. Mas como o meu canal é pequeno e, de repente, o YouTube pode derrubar porque eu vou usar material de outro canal, eu prefiro depois deixar o link aqui embaixo para vocês poderem assistirem a esse vídeo, em que ela está reagindo a uma entrevista dada pela psicóloga Ana Beatriz Barbosa. O que me deixou surpreso, porque eu gosto do trabalho da Ana Beatriz Barbosa, né? Eu acho que ela tem trabalhos importantes, trabalhos interessantes, ela é uma pessoa qualificada, ela estudou psicologia, né? Ela não fez um curso de mentoria para se dizer psicóloga, né? Não é como vários charlatões e charlatãs que a gente vê por aí. E por isso que eu fiquei surpreso, né? Porque é uma entrevista que a Ana Beatriz Barbosa está dando, dizendo o seguinte, que hoje em dia as pessoas tendem a olhar, a ter um certo preconceito
para com essas leis do pensamento, né, e da força do pensamento para conseguir as coisas por causa da física newtoniana, que não tem nada a ver, né? A física newtoniana é uma coisa, e o misticismo, a fé, a crença, a religião é outra coisa, cada uma dá num pé. E aí a Gabriela estava dizendo exatamente isso. Quando a Ana Beatriz fala uma coisa que eu acho bastante complicada. Fala assim, quantas vezes você não está pensando numa pessoa e, de repente, o celular toca e é essa pessoa? Então, houve aí um alinhamento da vibração e da frequência. Cara, e ela diz que isso, então, são as novas ciências. Cara, ciência, repito eu, é repetição e observação. Se você pode provar por repetição e observação, pode se tornar um método científico. Então, se você pegar 10 pessoas, e é importante, né? Se você pegar, vamos pegar 5 pessoas da mesma faixa etária, com a mesma compleição física, do mesmo sexo, da mesma, enfim, pessoas que são ali que tem características parecidas, coloca todo mundo dentro de uma sala acústica, isolada, todo mundo com o celular da mesma marca, né, com a mesma carga de bateria, com as mesmas configurações, e fala, agora você vai, durante 10 minutos, pensar numa pessoa para a gente ver se isso faz com que essa pessoa telefone para você. E você faz isso. Se uma pessoa receber um telefonema de alguém que ela estava pensando, isso não pode ser comprovado cientificamente. Se 2 pessoas receberem, não pode. Se 3 receberem, já começa, então, a ser uma... Mas tem que ser ao mesmo tempo, tá? Não pode ser uma agora, outra daqui 20 minutos, tem que tocar junto. Se 3 pessoas recebem, aí a gente já começa a ter uma desconfiança de que, de fato, há um embasamento científico. 4 e 5 pessoas receberem ao mesmo tempo, você já tem um indício forte de que sim, é cientificamente provável. Só que você vai ter que repetir com outra faixa etária, com outro grupo, exaustivamente até você chegar à conclusão de que, pensando na pessoa que você está pensando, ela vai telefonar para você. Fora isso, não é ciência. A filosofia não é ciência, gente. Filosofia é importantíssimo e não é ciência, né? Não é considerado uma ciência. A psicanálise não é considerada uma ciência lógica, porque ela trabalha com outras questões. Mas dizer que pensar numa pessoa e a pessoa te liga é uma ciência, porque existe uma vibração no cosmos, uma vibração quântica, isso é complicadíssimo, tá? Vamos ver, então, aqui um outro aspecto muito importante desse tipo de balaio, né, que eu falei, que mistura positividade tóxica e lei da atração e o segredo e afins. Aqui, ó. Antes disso, né, a Márcia está dizendo, Ana Beatriz está indo para um caminho não muito científico nos vídeos dela. Fora umas coisas que descobri sobre ela que não me agradaram, de opções políticas. Essa parte eu não vi, Márcia, das opções políticas, mas eu concordo com você que, como eu disse, eu me espantei, me surpreendi, porque eu sempre achei o trabalho dela sério, né? Daí eu vejo um vídeo como esse, e aí nem vou olhar os outros vídeos, ou depois eu vou olhar para fazer, quem sabe, uma parte 2 desse programa, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios explica muito bem isso, o Muniz está falando aqui. Muito interessante. Vamos falar agora disso que ficou muito conhecido a partir da pandemia, que é a tal da positividade tóxica, né? Que eu acho que é o último estágio dessa questão da lei de atração e das coisas que você pode conseguir apenas vibrando positivamente. E que é muito perigoso. E que é muito perigoso justamente porque pegou a gente no momento de extrema fragilidade, em todos os aspectos, emocional, financeiro, profissional, pessoal, enfim. Como eu falei lá no começo, nós tivemos essa influencer aí, né? E não só ela, mas outros também, né? Que queriam agradecer a pandemia por terem trazido ensinamentos. Qual que é o ensinamento? Que o nosso governo estava mais interessado em dizimar a população com mentiras
e que nós perdemos agora, né? Chegou a 700 mil mortos, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Isso a gente tem que ter sempre em mente, né? A gente está vacinado, tal, né? Tem gente que não está, mas aí eu deixo para seleção natural fazer o seu trabalho. Afinal de contas, Darwin era um cientista, né? E aí começam, então, as pessoas isoladas dentro de casa, tendo que encarar os seus problemas pessoais de frente. Eu já fiz essa brincadeira, que não é bem uma brincadeira, né? Porque é trágico quando a gente pensa que, de repente, o cara está em casa, olha para uma criança de 6 anos e fala: quem é você? Como assim, quem sou eu? Eu sou seu filho, estou aqui há 6 anos. Né? Então, as pessoas tiveram que tomar esse contato interpessoal para o qual muitas não estavam preparadas. E as redes sociais, elas tiveram um papel importantíssimo nessa conexão com o mundo, né? As redes sociais, os sites, os portais e tal. Só que, por outro lado, essas redes sociais trazem para a gente somente aquilo que parece bom ou aquilo que parece bonito. Ninguém faz um stories, ninguém faz, a não ser que seja para se aparecer, né? Para biscoitar, como diríamos aí, né? Usando os jargões da contemporaneidade, né? Eu estou aqui sofrendo e tal, porque, né, o Arthur Aguiar está com 40 amantes, enfim, coisas dessa maneira, que chamam a atenção para o outro lado, né? Mas, no mais das vezes, uma rede social, as pessoas, elas não mostram, assim, como elas acordam de manhã com a cara toda amassada, entendeu? De mau humor, com bafo, né? Não, a vida é perfeita dentro do Instagram, a vida é perfeita dentro do TikTok, né? Dentro do Twitter, o mundo não é perfeito, o mundo é errado, né? O Twitter é o universo paralelo, onde o mundo consegue ser um pouco pior do que o mundo verdadeiro. Então, isso acaba disparando gatilhos em quem está do lado de cá, no sentido de que, ai, meu Deus do céu, né? Olha aí, eu sou um desgraçado, eu não tenho nada, porque eu não sou como essa pessoa. Essa pessoa, ela vibra positiva, ela é toda good vibes, né? Ela é vegana, nada contra os veganos. É porque o veganismo também foi apropriado por essa galera good vibes, tá? Para se promoverem e para darem contexto a essa vida maravilhosa e sempre positiva que elas têm. Aliás, como tudo, né? Maquiagem, alimentação, estilo de vida, né? Todo mundo com roupas lindas, com roupas caras, aparência, né? Ninguém é feio, ninguém vai ao banheiro, ninguém, como eu disse, ninguém acorda com a cara amassada. E isso é muito angustiante para quem está do lado de cá e é uma pessoa normal, com uma vida comum, como todos nós somos comuns, não existe super-homem, não existe super-mulher, né? E essa positividade tóxica, ela vai se intensificar justamente na medida em que ela começa a se tornar uma imposição para que essas pessoas que se sentem deprimidas, excluídas, completamente desprovidas de valor, isso vira um vetor, uma perseguição, ela precisa chegar a isso. E ela não pode, então, mais aí expressar as suas angústias, os seus medos, as suas dores. Quero ler para vocês aqui, para a gente encerrar. É um artigo um pouquinho longo, mas eu quero ler alguns trechos. Eu não tenho por hábito compartilhar o artigo na tela, gente, porque tem um monte de propaganda e tal, né? Pop-up. Então, eu deixo sempre o link aí embaixo para vocês relerem depois. Mas quero ler alguns trechos aqui desse artigo. Não vou ler todo, vou ler trechos. Chama-se Positividade Tóxica, os males de quando a felicidade se torna ditadura, que é assinada pela Amanda Capuano, foi publicado na revista Veja e também no portal da FGV, tá? Eu vou para uma parte aqui, um subtítulo do artigo, que se chama Positividade Tóxica. Segundo pesquisa recente, feita em 40 países e publicada na revista Nature, esse artigo é de 2022, tá? Então ele é bem recente. A pressão social para ser feliz está associada, quem diria, a uma queda do bem-estar individual, especialmente em países com índices elevados de felicidade coletiva.
né? Então, assim, né, você entra numa dinâmica de infelicidade e, ao mesmo tempo, precisa alimentar a felicidade. É um paradoxo, né? Via de regra, a positividade tóxica funciona na base do discurso motivacional. Ao expressar sentimentos negativos, a pessoa é confrontada com frases como: veja pelo lado bom, não é completamente ruim. Puta, isso é, né? A pessoa perdeu o emprego, na pandemia perdeu o emprego, perdeu as finanças, ainda tem que tomar o cuidado extremo, porque se pegar a doença pode morrer, mas tem que olhar pelo lado positivo, né? E dane-se a vida, como disse a outra lá, né? E discursos que negligenciam o sofrimento, colocando ilusoriamente como uma escolha e não como um dado da realidade a ser encarado. Para denunciar essa epidemia de positividade forçada, o psicólogo dinamarquês Sven Birkman debruçou-se sobre o tema no livro Positividade Tóxica: Como Resistir à Sociedade do Otimismo, que eu não li ainda, mas eu fiquei bastante interessado. Mas tem que tomar cuidado, né, do otimismo compulsivo, né, o final do título do livro. Tem que tomar cuidado também, porque daí isso gera uma contra-indústria, né? A indústria da autoajuda e a indústria que destrói a autoajuda, mas também com um verniz, assim, meio que de massificação, homogeneização do assunto, né? Quando a gente sabe que existem muitos matizes para o mesmo aspecto, né? Para um mesmo dado. Lançado no Brasil neste mês pela editora Bestsellers, Sven descreve a obra como um título anti-autoajuda. E pretende oferecer alívio a quem se sente pressionado a exibir um sorriso no rosto a todo custo. E aí, aspas dele, né? Nos tornamos estúpidos quando não nos permitimos falar sobre coisas que dão errado, disse ele à Veja. E continua o artigo, né? Em alta nas redes sociais desde o início da pandemia, esse comportamento de raízes na psicologia positiva, fundada entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000 por Martin Seligman, que é outra pessoa complicadíssima, né? Mas eu não vou falar dele aqui, outra hora eu falo. Então, presidente da Associação Americana de Psicologia. No seu manifesto Psicologia Positiva, uma introdução, Seligman afirma ter a missão, olha isso, né? Eu venho aqui e falo para vocês, eu tenho a missão de abrir a cabeça de vocês. Ferrou, né? Vai virar Jim Jones. Seligman afirmava ter a missão de criar uma ciência da felicidade que investigaria as chaves para o sucesso do ser humano. No livro Rapicracia, eu gosto desse título, né? Fabricando Cidadãos Felizes, recém-lançado no Brasil pela editora Ubu, a socióloga Eva Eluz e o psicólogo Edgar Cabanas dissecam a quimera inventada por Seligman e suas ramificações sociais. Um exemplo é o filme A Procura da Felicidade, que eu não assisti, não quero, e, enfim, a não ser que seja para um trabalho específico sobre isso, não me interessa. Inspirado em Christopher Garner, afro-americano, que saiu da pobreza e se tornou homem de negócios bem-sucedido, valendo-se do discurso de que o sucesso depende só de ignorar as mazelas e focar o lado bom da vida. Eu, por exemplo, já estaria morando numa mansão digna de uma família Marinho, se eu pensasse dessa maneira, né? Talvez eu não esteja aí alinhado com o cosmos e com a física quântica para me salvar, né? É um filme com Will Smith, inclusive. A felicidade virou mercadoria. Coaching, mindfulness, livros de autoajuda, psicoterapia positiva e aplicativos para smartphones são apenas alguns exemplos de um mercado de 4,2 trilhões de dólares e que cresce 6,4% ao ano, explicou o autor aqui, né, o Christopher Gardner. Então percebam que manter a pessoa nesse estado de alerta o tempo inteiro para ser feliz não é para a felicidade da pessoa, é para alimentar um mercado, é para alimentar um ecossistema que tem a ver com livro, que tem a ver com programa de TV, que tem a ver com influencers, que tem a ver com tudo que, na realidade, traz lucro a quem produz e infelicidade e frustração a quem se expõe a ele. E aí, obviamente, a gente tem aqui no artigo, a gente tem, inclusive, uma fundamentação que está na filosofia
aristotélica e platônica. Olha que interessante, né? Muito bom esse artigo, que eu vou deixar o link aí, assim que acabar a live, já vou botar os links aí na descrição do vídeo, né? Antes da virada deste século, a Amazon listava... isso aqui é o que eu falei, né? Listava 300 livros com a palavra felicidade, hoje já vai para mais de 2.500, 3.000, né? O mesmo vale para números de tweets e posts no Instagram ou Facebook. E exemplo fatídico dessa positividade exacerbada foi uma postagem de 2020 da influenciadora digital, que eu não vou falar o nome, né? Falando justamente isso, dos benefícios da pandemia. Ela escreveu: algo invisível chegou e colocou tudo no lugar. Eu não sei exatamente em que mundo vive essa pessoa, mas talvez a única coisa que a pandemia não fez foi colocar as coisas no lugar. Pelo contrário, né? Tirou absolutamente tudo do lugar. Existem pessoas fazendo terapia para conseguir superar os transtornos aflorados durante a pandemia. É irresponsável, tá? Não há outra forma de definir isso. Criticada nas redes, ela apagou as postagens, se justificou. Era mais fácil pedir desculpa, né? Ela saiu um tempo do Instagram. Então, pois é, ela saiu um tempo do Instagram, tá dizendo a Luciana, minha esposa aqui, ó. Criticada nas redes, ela apagou as postagens, se justificou dizendo que sempre busca tirar algo positivo das situações. Eu não vou comentar isso. Tal frase, aliás, é um mantra da positividade tóxica, né? O problema do ponto de vista social é que a positividade exagerada pode jogar para escanteio a empatia e a noção de realidade. Claro, em 2020, o Brasil registrou o menor índice de felicidade em 15 anos na pesquisa Bem-Estar Trabalhista, Felicidade e Pandemia, da FGV Social. A queda foi de 0,8% entre os 40 mais pobres, enquanto houve aumento de 20%, enquanto houve aumento nos 20% mais ricos, mas de apenas 0,1%. Lógico, né? Essa pessoa, ela também, né, que faz parte de uma camada rica da sociedade, estava feliz, mas o aumento da felicidade foi da ordem de 0,1%. Aí também não foi assim também não foi um super aumento, né? A indústria da felicidade não consegue nos vender uma mudança social, mas pode vender dicas, orientações e receitas para realizarmos uma mudança pessoal. É uma ideia egoísta de felicidade, diz Cabanas. Claro, né? Esse embate, inclusive, já existia na Grécia Antiga. Isso é muito legal. No livro Ética a Nicômaco, Aristóteles, pupilo de Platão, critica o idealismo romântico do mestre e aponta saúde, liberdade e finanças como pré-requisitos para a felicidade de fato. A cobrança para ser sempre positivo também pode acarretar problemas psicológicos sérios, como ansiedade ou depressão, adverte Berkman. Mas então, existe um caminho menos enganoso para o ser humano encarar a existência? Para o psicólogo Berkman, né, a resposta está na visão pragmática da vida propalada pela escola filosófica grega do estoicismo, que é muito interessante, né, os estoicos. Ter serenidade, se ater à razão e aquilo que é controlável, não fugindo aos problemas. Berkman acena ainda com a tática bem mais prática: demita seu coach. Né? E eu estou completamente de acordo. Viver cada sentimento a seu tempo é, no fim das contas, o melhor antídoto contra a positividade tóxica. O artigo vai continuar aqui, né? Mas eu vou fazer o encerramento, vou deixar para vocês lerem inteiro, mas esse final é muito importante, porque gente, a vida é ao mesmo tempo o maior presente que a gente poderia ganhar e a maior punição que a gente poderia ter também. Por quê? Porque ela não é exata. Né? Nós estamos no mundo, nada do que nós fazemos garante que nós atingiremos o objetivo esperado na origem, mas se você começa a reprimir as frustrações, as falhas, os fracassos, e invernizando-os de uma positividade, eu tenho que olhar para o lado positivo. Minha família morreu inteira de Covid, mas eu estou vivo. Pô, você está vivo, mas você deve estar morto por dentro. Você perdeu a sua família. E não pode ignorar esse tipo de coisa. A gente não pode ignorar os nossos sentimentos bons e ruins. Nós somos pessoas forjadas
por tudo que há de bom e tudo que há de ruim em termos de moral, de ética, de sentimento. Nós somos pessoas que nós somos empáticas e invejosas ao mesmo tempo. Nós somos pessoas misericordiosas e ao mesmo tempo irascíveis. Nós temos nós fazemos fofoca, né? Tem o tratado esqueci agora o nome do autor, Tratado Geral sobre a Fofoca, Garça, eu não lembro agora. Se vocês se lembram, colocam aí. Nós somos pessoas que, eu acho que a graça, né, da vida, pelo menos eu penso assim, eu como um nihilista de coração quente, o que é um nihilista de coração quente? Eu tenho certeza que na vida tudo dá errado, mas no final tudo fica bem. Por quê que fica bem? Porque a gente sempre encontra nas adversidades uma forma de contornar o que deu errado nos nossos planos e chegar a um resultado que seja minimamente bom, estável, entendeu? E não é assim, só pensando positivo é que a gente vai chegar a algo bom. Não, a gente vai ter que lidar com mais problemas. A vida é feita de mais fracassos do que de sucessos. E se a gente sabe disso e assume isso, assume nossas fragilidades, assume que a gente está possesso da vida porque alguém conquistou uma coisa que a gente queria e a gente não, isso daqui a pouco passa, porque você consegue também identificar que você é uma pessoa normal. E como eu disse desde o começo, nada pode ser tratado de maneira autoinduzida, autoajudada. Se há algum problema, se há algum tipo de questão, de angústia que está atrapalhando o caminhar da sua vida, é preciso procurar profissionais capacitados, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, médicos, seja lá o que for. O que não dá é para a gente ficar sofrendo, porque a gente vê na internet, é bombardeado o tempo inteiro, com imagens belas da vida de pessoas que, no fundo, devem estar mortas por dentro já. Isso é uma das coisas mais lugar comum que eu poderia dizer. A pessoa está lá tirando foto num belo restaurante, tomando vinho, sendo feliz, você não sabe como essa pessoa está por dentro e nunca vai saber. E ela pode também estar mascarando aspectos da vida dela que a fazem infeliz e que acabam transformando a vida dela numa grande vitrine. Ponto para o desespero que vai se abater sobre ela quando ela descobrir que, na verdade, tudo aquilo era uma grande aparência. Portanto, meus caros, tirando aqui os 5 passos que eu disse para você ficar intelectualmente milionário, que é se inscrever no meu canal, deixar o joinha, badalar a sineta, comentar e compartilhar, o resto é tudo charlatanismo. Gente, deixa eu ler aqui um pouco dos comentários de vocês, que vocês participaram bastante aqui, para a gente poder fazer o nosso encerramento. Olha quanta gente escreveu. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui, ó. A Luciana estava dizendo aqui, ó, os influencers do Instagram têm todos o mesmo corpo, as mesmas caras e as mesmas bocas. É impressionante. Parece que você está numa loja de manequim. Vamos supor que você tem uma loja de roupas e vai lá no Brás comprar numa dessas lojas de manequins, um monte de manequim para colocar na sua loja com as roupas que você está vendendo. É tudo igualzinho, impressionante. Inclusive, não pensam, né? Como manequins, que são de plástico. A Simone está dando risada aqui, ó, caras de borracha. Pois é, né? A Muniz está dizendo que ama o Twitter. Tem bastante gente que gosta. Eu nunca me apeguei ao Twitter, porque primeiro que eu não entendo nem a lógica do Twitter, né? Eu sou um pouco idiota para esse tipo de coisa. A Simone está falando aqui também, ó, é o que esses programas matinais da TV vendem, positividade tóxica. Pois é, não é uma coisa que vem da época da internet, né, Simone? Obrigado pelo seu comentário. É algo que já está na própria estrutura dessa imagem construída que a TV traz para a gente, trouxe para a gente, que o cinema já vendeu no passado, depois a TV passou a vender, e agora tudo migrou para a internet, porque é uma questão de evolução técnica, né? Então, você tem toda a razão. E ela diz aqui, a Simone ainda, a saudade dos desenhos animados. Putz, né? Dos anos 80 eram maravilhosos. Ele sofre muito no filme. Sim, ó, tá falando que o Will Smith... o Will Smith é um ator que eu gosto muito, né? Mas eu não quis ver esse filme justamente porque essa temática já me dá gatilhos, né?
esse tipo de temática. Então, eu preferi não assistir, não me chamou a atenção, né? E o Alexandre aqui, Alexandre Gentil, está fazendo uma pergunta, ó, tem uma dúvida. Ele diz o seguinte: apesar de não ter fundamento, esse pensamento positivo, essas pessoas que acreditam nisso, podem não desistir tão facilmente dos objetivos, já que acreditam que vão conseguir em algum momento, não é? Com certeza, olha, é como eu falei, eu sou uma pessoa nihilista, mas acredito que tudo no final fica bem. Agora, chegar a um objetivo aqui, no meu entendimento, Alexandre, diz muito mais sobre você reconhecer a falibilidade da situação e não olhar para a situação do tipo, como Poliana, né? Não, né? Tá todo mundo morto, mas tá todo mundo bem. Né? Vou dando um exemplo aqui de acordo com a pandemia, né? Eu acho que obter um sucesso, obter uma paz, e obter encontrar algo, né? Depois de uma busca por algo que deixe você bem, passa por você reconhecer os problemas que você tem primeiro e não simplesmente varrer para debaixo do tapete como se não existissem, porque daí você entra num vórtice em que você vai se autoanestesiar para problemas que, quando desabarem na sua cabeça, vai ser muito mais difícil de você lidar. Não acho que pensar positivo em situações da vida seja ruim, pelo contrário, é isso que mantém a gente vivo, inclusive, acreditar que a gente vai chegar aos nossos objetivos, mas tendo ciência de que para chegar aos objetivos, a gente vai passar por muitos percalços e talvez quando a gente chegue, o objetivo não era exatamente aquele da origem, mas nos serve, né? Espero ter respondido a sua questão aí, meu caro Alexandre. E aí nós temos a Solange dizendo aqui, ó, tá difícil sobreviver nesse planeta. A arte e a filosofia podem nos ajudar. Eu sempre acredito nisso. Eu acho que a arte e o conhecimento é aquilo que nos liberta, é aquilo que nos deixa frios, nos deixa secos, às vezes nos deixa apáticos para algumas coisas, mas nos faz olhar de uma maneira sóbria, lúcida, pragmática, e sim, usando pragmatismo de uma maneira positiva, né? E aí nós temos aqui Gaiarsa, obrigado, né? A Luvespa está falando do Gaiarsa, Tratado sobre a Fofoca. Eu sabia que era Gal alguma coisa. Esse livro é muito bacana. Eu acho que está esgotado. Eu comprei uma edição antiga num sebo, né? E aqui o Alexandre está falando. Entendi, obrigado pela resposta. De nada. Muito bem, meus caros, falamos pra caramba aqui, né? E eu agradeço vocês por estarem aqui me acompanhando, justamente falando sobre esses assuntos, que é um assunto delicado, como eu falei, porque tem a ver com vidas, tem a ver com existências, tem a ver com personalidades, né? E em nenhum momento eu quero aqui dizer que pensar positivo é algo ruim. O ruim é quando essa positividade se torna mecanismo de lucro a todo custo e de uma vida que é uma vitrine de loja, que é uma timeline de um Instagram. De novo, eu agradeço a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Convido vocês a estarem amanhã aqui de novo, às 19 horas, quando eu vou explicar para vocês a origem de um dos memes mais interessantes dos últimos tempos aí, que tem a ver com o BBB 23. Se vocês acharam que eu não falo de BBB aqui, acharam errado. Eu sou um homem contemporâneo, eu preciso estar alinhado com todos os fenômenos de comunicação que dizem respeito ao meu tempo, senão eu vou me tornar uma pessoa engessada. Gostando ou não gostando, há coisas ali que podem ensinar muitas outras questões interessantes, e a gente vai falar de BBB 23 e história da arte. Ficou curioso? Curiosa? Volta aqui amanhã às 19 horas. Vocês já podem acionar o lembrete aí no meu canal. E recomendem para todos, compartilhem, porque certamente assim a gente vai aumentando cada vez mais a nossa grande teia de ideias. Minha querida Zuleika Mamprinha aqui, ó, live maravilhosa, amei, aprendi, muito obrigado. Muito obrigado, minha mãezinha, que é como sempre eu digo, é a primeira a chegar e a última a ir embora, e a Luciana Brito também está dando risada aqui, olha que mano. E temos o meu tio Oscar, ó, estaremos ao vivo. Muito obrigado, meu querido Felipe Aureliuc, pela sua presença, meu tio Oscar, um dos grandes parceiros aí e grande amigo também. Gente, tenha um bom restinho de domingo. Hoje tem formação de paredão, falando na live de amanhã.
e nos vemos, então, amanhã para mais uma live no Doni Correia, uma teia de ideias. Beijos!